fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, figura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar ainda mesmo por instantes a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Nada a reclamar, comentar unicamente os assuntos edificantes, refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar pelo menos uma boa ação sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém. Atendamos já essa semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. André Luiz, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta quarta-feira, hoje, dia 1º de dezembro do ano de 2021. Agradecemos a Deus Pai pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, todos com saúde, para darmos continuidade às nossas orações, às nossas reflexões em torno do Evangelho do Senhor, né? É um prazer, uma honra estar aqui novamente com todos vocês. Agradecemos desde já a presença de cada um, desejando muita paz, muita luz a todos os seus corações. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando, como nós sempre fazemos, para os irmãos que assim desejarem, não se esquecerem de pegar o seu copo com água, a sua garrafa d'água.
deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Jesus, acerenar os nossos corações e rogarmos ao Senhor, Senhor Jesus, aqui mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, para darmos continuidade aos nossos cultos do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre fazemos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos. Agradecemos por mais este dia em nossa existência. Agradecemos pelas nossas vidas, pelos nossos lares, as nossas famílias. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido. Envolva-nos, Senhor, no seu amor e na sua misericórdia. Ampare os nossos propósitos no bem. Ampare, Senhor, a cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Ampare, Senhor, a todos os que sofrem, onde quer que estiverem. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima e do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã desta quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Na parte das instruções dos Espíritos, né, nós temos a mensagem Os Infortúnios Ocultos, né, uma mensagem, né, um texto de Kardec, na realidade um pouco antes das instruções dos Espíritos, no item número 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, né, os infortúnios ocultos. Infortúnio é todo aquele sofrimento, é toda aquela necessidade, aquela angústia, até certo ponto, aquele desespero que nós encontramos por aí quando nós andamos, principalmente pelas periferias das grandes cidades, né? Por mais suntuosas que elas sejam, elas estão sempre cercadas de infortúnios, estão sempre cercadas de sofrimento, de dor, né? De pessoas que vivem aliadas à margem da sociedade, né? Então, Kardec dedica um texto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos, ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência, né? Siddhartha Gautama, né, que ficou conhecido pela humanidade com o pseudônimo de Buda, vivia isolado num palácio. Ele era muito rico, ele era um príncipe, né? Um palácio todo cheio de luxo, de ouro, prata, pedras preciosas, tinha tudo o que ele quisesse, né, à sua disposição, porque tinha vários serviçais aos seus cuidados. E os seus pais, né, preocupados com ele, jamais permitiram que ele saísse dos muros do grande palácio onde ele vivia. E certa feita, né, através de um descuido daqueles que viviam para auxiliá-lo e para vigiarem-no, ele conseguiu sair do muro afora para a via pública e ele se deparou com o sofrimento, com a dor, com a miséria. E aquilo tocou tanto a sua alma que daquele dia em diante ele fez uma transformação radical em si mesmo, na sua vida. E ali ele se transforma em Buda, né? O grande emissário do Cristo na face da terra, um dos grandes emissários do Cristo, né? Então Buda,
ao perceber a miséria, né, em que várias pessoas viviam aliadas, né, à margem daquela luxúria, à margem da riqueza em que ele vivia, ele se transforma, porque ali, como diz Jesus na parábola do bom samaritano, ele também foi tocado de compaixão, né, por aquelas pessoas, né? Kardec, nesse texto, intitulado Os Infortúnios Ocultos, ele vem falar das misérias que vivem alheias ao nosso conhecimento. Misérias de pessoas que vivem aliadas de tudo, né? Despojadas de qualquer recurso, né? E que muitas vezes nós nem sabemos, porque são aqueles sofrimentos anônimos, são os sofrimentos que nós sequer imaginamos, né? E isso também vai um pouco de encontro ao que Jesus havia dito aos seus discípulos. Porque o Senhor os ensinou a irem divulgar a boa nova, mas também a irem buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai, as ovelhas que sofriam, as ovelhas que passavam por necessidades extremas. Então Jesus, de certa forma, orienta os seus discípulos a ide ao encontro do infortúnio oculto, ou seja, vá em busca do sofrimento. Não é com aquela intenção masoquista de querer procurar o sofrimento, não é nada disso. É para nós irmos socorrer, é para nós irmos levar alívio, levar esperança, levar um sorriso novamente no rosto de uma criança esquálida, de uma mãe desesperada que não possui recursos para arcar com as necessidades dos filhos que choram de fome, certo? Então, esse é o objetivo desse trecho, desse texto, melhor dizendo, de Allan Kardec. E ele continua dizendo o seguinte: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital. Levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera. Verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva. Por ela ao Criador.
católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Disse-lhe ela: não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então é um texto maravilhoso, onde Kardec chama a nossa atenção para nós irmos ao encontro do sofrimento e com um detalhe, não falarmos disso a quem quer que seja. Não precisamos de testemunhas além da nossa própria consciência. Nesse texto, a mulher se faz acompanhar da filha, né, uma jovenzinha, né? Ela até que gostaria de também poder ajudar, contribuir, e a mãe fala para ela, mas o que tens de ti mesmo, ou o que possuis de ti mesmo para doar? Aquilo que fores doar, seria eu que estivesse dando a você. Então veja, aprenda, e quando você tiver condições, aí sim você fará. Então ela leva a filha com o objetivo de ensiná-la, né, a se condoer, a ter também essa compaixão pelos sofrimentos alheios. Ela leva de tudo um pouco dentro de uma carruagem, gêneros alimentícios, roupas, medicamentos, né? Leva conforto, leva esperança a pessoas que sofrem. Ela não questiona quem são aquelas pessoas, se são pessoas de bem, se são pessoas que levam uma má vida, né, ou de vida duvidosa. Ela não quer saber qual a religião. Não, eu vou ajudar, mas só se ele for da mesma igreja que eu. Não, eu vou ajudar, mas se ele professar a mesma fé que eu. Ela está pouco interessada nisso. O que ela quer é amenizar aquele sofrimento, né? E aí nós nos lembramos mais uma vez do samaritano. Justo um homem da Samaria, uma região que vivia em pé de guerra com as tribos da Judéia, né? Com o pessoal lá de Jerusalém. Eles não se davam. Samaria era uma tribo dissidente dos judeus, pois foi justamente um samaritano que se condoeu daquele homem. Ele não perguntou quem ele era, ele não perguntou qual a religião que ele professava, ele não perguntou se ele era um homem de bem ou se ele era um bandido que estava fugindo, ele ajudou. A mulher faz da mesma forma, né? E aqui ela ainda lembra Jesus no final, quando uma daquelas suas protegidas bate à porta da sua casa, oferecendo trabalhos artesanais, né, trabalhos manuais, a mulher a reconhece. Ah, é você que... Ela, ó, não fale nada. Assim dizia Jesus, né? Jesus, quando curava as pessoas, né, ele sempre dizia uma frase, e aquilo para a gente, né, soava assim até, poxa, mas por que Jesus está falando isso, né? Jesus dizia assim, vá e não digas isso a ninguém. Aí a gente pergunta assim, mas por que ele pedia isso, né? Aí um dos discípulos, certa feita, disse, não diga nada, porque se você falar, eles virão todos em cima do Cristo. Porque ele cura em dia de sábado, porque nós não observamos os costumes deles. Então, quanto menos eles souberem, menos coisas eles terão do que acusar o mestre. Então, Jesus sempre pedia às pessoas que ele curava para que não dissessem aquilo a ninguém. Mas as pessoas não queriam saber disso, né? Um paralítico de nascença que voltasse a andar, né, ou que andasse pela primeira vez, melhor dizendo, ele saía dali pulando, gritando, falando aos quatro ventos. Um cego que voltava a enxergar ou que enxergava pela primeira vez, ele saía dali cantando, ele saía dali falando para todo mundo, né? Porque para eles era o milagre, né? Mas Kardec, nesse texto, nos lembra, né? Primeira coisa é o exercício do amor.
Não adianta a gente falar que ama as pessoas ou mesmo que amamos o Cristo se nós não exemplificamos isso nos nossos atos, né? Madre Teresa agia dessa forma. Ela não dizia que amava aos pobres, ela não dizia que amava aos leprosos, ela não dizia que amava aos excluídos lá pelas castas indianas, né? Ela vivia em Calcutá, na Índia, né? Nós sabemos que a Índia, a sociedade indiana é formada por castas, né? Então, Madre Teresa estava muito próxima àquelas castas mais inferiores, a dos escravos, né? A das pessoas que nunca teriam condições de chegar a ser alguém na vida, né? Então, ela não dizia simplesmente que gostava deles. Ela exemplificava esse amor através dos seus gestos, através dos seus atos, através do auxílio, através da compreensão daquela dor, né? Ela estava sempre ao lado daquilo ali, né? Então a gente vê que é uma outra forma, talvez a forma mais verdadeira de nós demonstrarmos que realmente amamos uma pessoa, é quando nós doamos de nós em benefício daquela pessoa para auxiliá-la, sem pedir nada em troca, sem exigir nada. Não tem aquela condição assim de falar, olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso. Ó, eu vou te ajudar, mas você vai lá no meu centro, né? Meu centro, como se o centro fosse nós, né? Como se nós fôssemos os donos de um centro, donos de uma igreja, né? Donos de uma fé. Nós não possuímos nada disso. Nós sentimos, certo? Então, não tem essa condição, né? Porque esse auxílio que a gente impõe uma condição, ele é humilhante. Ele machuca as pessoas, ao invés de levar alívio, certo? A mulher aqui no texto do Kardec, ela dá o exemplo totalmente ao contrário. Ela leva de tudo um pouco, né? Leva a sua compreensão, leva o seu carinho, leva a filha para aprender, né? A conviver com o sofrimento, assim como Siddhartha Gautama um dia, ao sair do seu palácio luxuoso, se deparou com a miséria, se deparou com o choro, se deparou com o sofrimento. E ali ele sentiu no coração uma dor pungente que o transformaria para o resto da sua existência, né? Então, a mulher leva a filha exatamente com esse mesmo objetivo, para que ela se transforme em também uma auxiliadora no futuro, para amenizar o sofrimento alheio, para ir ao encontro daquele infortúnio oculto a que o Senhor se referiu há mais de 2000 anos, ensinando os seus discípulos, dando poderes a eles para expulsar os demônios, limpar os imundos, curar as enfermidades, para que eles fossem 2 a 2, caminhando, pregando o evangelho e buscando as almas sofrendo. Não adianta a gente ficar esperando de braço cruzado o sofrimento vir bater na nossa porta e pedir socorro, né? O Senhor já tinha dito, ide ao encontro, ide em busca das ovelhas perdidas da casa de meu pai, né? Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, né? Kardec é muito feliz ao fazer essas colocações. Ele dá um exemplo do cotidiano da sociedade francesa do século XIX, uma mulher de posses. A gente nota pelo texto que ela era uma mulher rica, ela se vestia com simplicidade. Aí alguns vão perguntar, mas para quê? Para não humilhar aquelas pessoas às quais ela iria adentrar as suas residências ou o local onde elas viviam, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando André, já refeito, né, já passando por aquele período de 1 ano em que ele trabalhava nas câmaras de regeneração, e isso é dito lá no livro Nosso Lar, é mostrado também no filme do mesmo nome, ele começa a fazer as primeiras investidas fora da colônia Nosso Lar.
E ao lado do assistente ou do instrutor Aniceto, né, lá no livro Os Mensageiros, ele começa a sair dos muros para fora da colônia Nosso Lar. E talvez ele vai ter a mesma impressão, o mesmo choque, né, que Buda teve quando saiu pela primeira vez do seu palácio, né, ou do palácio dos seus pais, certo? Então, quando eles estão adentrando, né, um umbral pesado, né, porque, para quem não sabe, a colônia Nosso Lar, ela está no umbral, né, é uma colônia transitória, certo? Então, eles estão descendo para um umbral pesado para auxiliar espíritos que ali estavam, para levar algum auxílio, né, de alguma forma, e para ele também aprender, né? Ele acompanhava Aniceto, que ia em missão, mas ele ia como observador. Assim como a menina acompanhava sua mãe aqui no texto do Kardec. Então, em determinado trecho do caminho, Aniceto pede a ele, né? Estava ele e um outro amigo, acho que é Vicente o nome dele, pede aos dois para que eles tentassem diminuir a luz que eles possuíam internamente. Todos nós temos, né? As nossas, geralmente, é do tamanho de uma cabecinha de fósforo, né? Porque a nossa luz é muito baixa, muito pouca. Por isso Jesus nos estimava, né? Nos impulsionava, né? Dava ânimo a nós ao dizer, brilhe a vossa luz, certo? Fazendo com que a nossa luz interior brilhasse. Então, Aniceto pede a eles para que eles reduzissem o padrão vibratório, né? E dessa forma a luz deles diminuísse. Aí André Luiz achou aquilo curioso, né? Well, mas por que isso, né? Por que a gente deve fazer isso? Aí a gente vai se lembrar do porquê da mulher se vestir de forma mais humilde, mais simples, ou se vestir como um daqueles a quem ela ia visitar. O Aniceto vira para ele e fala assim, é para que a nossa luz interior não humilhe aqueles que vivem aqui, aqueles que estão aqui. Nós não temos o direito de humilhar a quem quer que seja. Então, a gente vê como que os espíritos de luz atuam. Se eles têm que vir até um plano inferior, até um plano de dor, de miséria e sofrimento, eles reduzem o padrão deles, eles reduzem, de certa forma, a sua luz interior e se tornam igual àqueles que estão lá. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Jesus se preparou 2000 anos para poder se manifestar aqui na Terra. 2000 anos. Não foi 2 meses, não foi 2 anos. Foi 2000 anos. Ele foi reduzindo o padrão dele, né? Porque a luz do Cristo é muito maior do que a luz solar. Então, só por aí vocês podem ter uma ideia. Jesus, se ele houvesse se manifestado na sua integridade, ele desintegraria todo o planeta. Tamanha a radiosidade da sua luz. Então, ele foi reduzindo o seu padrão até ele assumir a forma humana, né? Certo? E se tornar como um de nós, né? Leiam o Evangelho de João, capítulo 1, né? Os primeiros versos do capítulo 1 do João, né? Ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mais embaixo ele vai dizer assim, e o verbo se fez de carne e habitou entre nós. O que é isso? Jesus foi reduzindo o padrão dele, vibratório, até ele ter condição de ser como um de nós, para viver entre nós. Então, Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, vai dar esse ensinamento a André Luiz, né? Para que sempre que eles viessem visitar os espíritos sofredores, eles também baixassem o padrão vibratório para que eles se tornassem como um deles, certo? Então, a mulher também nesse texto do Evangelho, em que Kardec nos narra essa história para nós, ela também se veste de forma simples. Para quê? Para não humilhar as pessoas onde ela iria.
adentrar, onde ela iria visitar, né? Já pensou você chegar para auxiliar uma toda de salto alto, de vestido longo, os homens todos de terno, não sei o que, as pessoas se sentiriam constrangidas. Muitos sequer teriam coragem de se aproximar de você. Não é a roupa que vai nos fazer sentir melhor ou pior. Não é o hábito que faz o monge. O monge é que faz o hábito, certo? Então o que importa é o que está aqui, tá? É o que sai daqui de dentro, né? Então essa mensagem, essa lição de hoje, né? Kardec nos fala dos infortúnios ocultos, né? Ou seja, se é oculto, nós não sabemos. Nós não sabemos que eles existem, mas existem, né? Basta que a gente pegue aí o carro, ou pegue uma condução e dê uma volta pela periferia da nossa cidade. Não precisa ir muito longe, não. Às vezes, no seu próprio quarteirão, você vai encontrar alguém necessitado. Alguém que passa por dificuldade, alguém que perdeu o emprego. Agora, nessa pandemia, né, é muito fácil nós encontrarmos pessoas que perderam tudo, né? Que perderam o emprego, que perderam a saúde porque foram afetadas pela doença, né? Vão demandar um certo tempo até conseguirem se reerguer novamente, ou seja, precisam de ajuda, né? E nós que temos condição de ajudar, por que não ajudar? Ah, isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema do Estado. A gente tem que deixar de ser egoísta, de parar de pensar assim, de jogar a responsabilidade para cima dos outros. Assuma a sua responsabilidade, assim como eu devo assumir a minha. Se eu posso auxiliar, por que não? Auxilie. Faça como Madre Teresa sempre dizia, todas as vezes que eu auxilio um desses mendigos, ou que eu dou banho em um leproso, eu vejo o rosto do Senhor. É como se eu estivesse fazendo ao próprio Cristo. E não foi ele que nos ensinou isso também, né? Há mais de 2000 anos, quando ele diz assim, todas as vezes que ajudares a um desses meus irmãos pequeninos, é a mim que estareis ajudando. Pensemos nisso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare. Agradeço imensamente a paciência e o carinho de todos que estão aqui conosco, que nos ouviram, né? Tenham certeza de que o maior favorecido neste momento sou eu mesmo, porque 2 ouvidos meus estão aqui próximos da minha boca, certo? A alma mais necessitada e mais rebelde que precisa aprender essas coisas é a minha, né? Mas agradeço pela companhia de cada um de vocês e rogo a Jesus que possa abençoá-los sempre. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Ampare e proteja os nossos propósitos no bem. Dê força, Senhor, coragem, bom ânimo e perseverança para que nós façamos o que podemos e o que devemos para atenuar, para minorar o sofrimento daqueles que vivem à margem da sociedade. Que nós possamos ir ao encontro dos infortúnios ocultos e fazer o melhor ao nosso alcance. Que nós possamos doar um pouco de nós mesmos em prol daqueles que não têm nada. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada. Abençoe os nossos lares e nossas famílias. Abençoe esses irmãos que estão conosco nesta sala virtual. Que a espiritualidade amiga possa, neste momento, estar transmitindo passe magnético a cada irmão, a cada irmã. Pedimos também, Senhor, por acréscimo da vossa misericórdia, pela fluidificação da água aqui presente. Que os amigos espirituais possam deixar na água o remédio necessário para o nosso reequilíbrio. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a vossa luz nos envolva, envolva o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, envolva os nossos governantes e envolva, Senhor, a todos os que sofrem. Que assim seja.
Amigos, então, muito obrigado a todos. Beijo no coração de todo mundo. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Se não houver nenhum embaraço aqui em casa, nós estaremos juntos novamente. E para nós será motivo de muita alegria. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.